Ei, você, é com você mesma que eu preciso falar aqui nessa aula de hoje, porque eu trouxe um assunto, gente, que precisa ser dito, que precisa ser falado, que precisa ser compartilhado, que a gente precisa sentar aqui com mulheres reais, na vida real. Vamos falar sobre esse assunto que é a bendita da nossa síndrome da comparação. Você sente que você se compara com as outras pessoas e depois de fazer isso você acaba ficando paralisada, não consegue sair do lugar. Essa aula, ela é para você. E assim, prepara o papel e a caneta, porque eu acho que eu vou trazer umas viradas de chave aí na sua cabeça que vão te ajudar a lidar com essa bendita dessa síndrome que todos nós, não são só as mulheres, passamos. E olha, depois que a gente aprende a lidar com isso, é libertador. Garanto para você, quer dizer, ainda tô aqui, ó, tô me recuperando dessa síndrome, mas olha, quando a gente aprende a lidar de uma forma mais leve, é realmente libertador. Mas olha só, antes da gente começar, você já dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve nesse canal, se é que você ainda não está inscrita, ativa o sininho, as notificações, porque, gente, tem vários vídeos nesse estilo aqui para melhor, e eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo pode engrandecer muito, muito, muito na sua vida. Então, olha, boa diversão e adeus comparação. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas! Mais uma aula, estamos aqui firme e fortes com as nossas aulas ao vivo de todo dia. Deixa eu só colocar o tema aqui rapidinho, prontinho, tá marcado. Gente, hoje estamos começando uma hora um pouquinho mais tarde, mas eu já tinha avisado vocês que eu tinha um compromisso mais cedo, né? Hoje eu tenho aula com o meu Mastermind Pletora, com Pletora Forever, então foi por isso que a gente teve que readiar, mas aqui estamos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre comparação. E eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui se compara? Quem aqui se compara? Quem aqui já se comparou? Quem aqui acaba se comparando todo dia? Quem aqui passa por essa síndrome de se comparar com as outras pessoas e acabar se paralisando, né? Acabar não saindo do lugar, né? Olhar, não conseguir reconhecer seus progressos. Muitas vezes, quando você começa a fazer alguma coisa, você vai lá, olha pro lado, vê que alguém tá fazendo muito melhor, aí você desanima, quer largar tudo pro lado. Que bom que vocês estão levantando a mão, porque, gente, eu sou essa pessoa também. Você não está sozinha. É natural do ser humano, é natural da gente se comparar com as outras pessoas. Por quê? Porque a gente cresce através da comparação, né? Não necessariamente da comparação. E aqui que eu vou trazer um detalhe, ó. Eu e fico frustrada. Eu sei bem o que é isso, né? Quantas vezes a gente não acaba se comparando com outras pessoas que parecem que já estão onde a gente queria estar, já chegaram onde a gente quer chegar. Para elas, determinadas coisas parecem tão simples, tão fácil. Pra gente é tão difícil, não é mesmo? E aí a gente fica frustrada, a gente paralisa, a gente tem vontade de desistir, a gente acha que a gente não tem nenhum dom, nenhum talento, não sabe para que aqui está, né? E aí o que acontece? A gente entra na nossa baixa. Aí a gente se aproxima lá do nosso quê? Do nosso vale. Eu comecei com um ou outro ponto aqui que eu ia trazer, e aí foram surgindo inúmeras inspirações de pontos que eu acho que vale muito a pena a gente falar. Porque, gente, a comparação está totalmente presente, e ainda mais nesse momento, né, de redes sociais, mídias sociais, onde a nossa exposição ela é muito maior, a gente acaba se comparando, mesmo que a gente não queira. Eu não acredito que as pessoas se comparam por uma intenção, eu não acredito que elas se sentem mal, né, quando se comparam com outras pessoas, porque elas têm intenção, porque elas gostam de ser masoquistas e ficar sofrendo. Mas é porque hoje a informação está aqui, né? A gente tem acesso a muito mais informações. É natural que muitas vezes a gente acabe se perdendo ou se confundindo no meio de tanta informação. Então eu não vim aqui hoje para julgar vocês, nem para falar pare de se comparar, né? Pare de se comparar, que esse é o problema seu, enfim. Não é, gente. Vamos trazer algumas coisas um pouquinho mais práticas para ajudar a gente a lidar com isso. Então, vamos lá, gente, comparação. Primeira coisa, existem várias formas de comparação. A primeira das comparações é quando a gente, deixa eu aqui colar aqui, é quando a gente se compara com uma fonte de inspiração, né? A gente olha para alguém que já está em determinado patamar, que às vezes a gente gostaria, né? E a gente se inspira a partir daquilo. A gente vê essa comparação como uma possibilidade, vê que tem alguém que já chegou lá, que já vive isso, né, que já conquistou determinada coisa. Isso nos mostra, caraca, é possível.
Se essa pessoa conseguiu isso, eu consigo também. Eu me comparo, né? Eu olho isso, eu olho essa outra pessoa como uma forma de inspiração. Beleza. Isso é uma forma de comparação. Então, olha, poxa, eu preciso só melhorar mais isso e aquilo. Olha que legal, poxa, tem determinada coisa que ela faz. Pô, isso pode ser o que está faltando, né? Pode ser isso que eu tenho como oportunidade de melhorar. Legal, você usou isso como uma inspiração. Segunda forma, gente, é quando a gente olha a comparação como uma forma de autojulgamento, como crítica, de autoflagelação, né? Como chibatação. Quando a gente usa isso como uma forma de masoquismo, né? A gente olha para uma pessoa que é super bem sucedida em determinada área que a gente gostaria, independente de qual seja, né? E aí a gente se sente péssimo. A gente se lembra como a gente... Meu Deus, eu tô perdido, né? Eu nunca vou chegar onde eu quero. Como que eu vou... Eu tô tão distante dessa pessoa, isso não é possível para mim. E aí entra o quê? Entra o nosso diabinho interno. Aí a gente começa a se criticar, a gente começa a lembrar que não só aquilo a gente não tem, como falta ainda muito mais coisa. E aí o que acontece? A gente paralisa. Que é justamente esse o tópico dessa nossa aula de hoje. E é nesse momento que a gente se paralisa, que a gente entra numa posição, gente, que é a pior posição que a gente pode se colocar. Anotem isso, essa é a pior posição que a gente pode se colocar, independente de qual seja a sua realidade, independente de qual seja a sua circunstância. Quando a gente se coloca numa posição de vítima, é muito... Eu ia falar, é muito difícil lidar, mas não é. Você realmente se coloca numa posição de vítima e você tapa os seus ouvidos, tapa os seus olhos, você não consegue enxergar mais nada. Quando a gente tá numa posição de vítima, a gente tende a culpar o mundo, a gente tende a culpar os outros, a gente tende a culpar as circunstâncias, né? A gente não consegue enxergar possibilidades, a gente só vê mais e mais e mais problemas, a gente só vê mais e mais e mais escassez. A gente realmente fica sem poder de ação. E acaba virando uma coisa confortável. Eu já falei, foi o que eu falei ontem, né? A nossa zona de conforto, ela é completamente desconfortável, porque ninguém gosta de estar na zona de conforto, porque você não está progredindo. Quando a gente não progride, a gente se sente como se estivesse morrendo, certo? A gente se sente definhando. E quando a gente se coloca em uma posição de vítima, é isso que acontece. Você tira o poder de você e você dá o poder para quê? Para tudo que está à sua volta, para as circunstâncias, para as situações, para o tema, para o clima, para o seu marido, para sua família, para o seu tio, para o seu chefe, para todo mundo. A posição de vítima, ela tira qualquer poder que você pode ter. E quando a gente tira o nosso poder, a gente paralisa, certo? Porque o que resta a você? Resta ficar assistindo o restante do mundo prosperar e você, né, paralisar. Então, o que acontece? O que a gente vai trazer agora? Eu vou trazer algumas coisas, por exemplo, que eu não faço, gente, porque a comparação, ela é um instinto natural do ser humano. A gente vai acabar se comparando. Eu me comparo constantemente com várias pessoas. Várias vezes eu me pego me comparando de uma forma que eu não gosto, que não é boa, que eu sei que eu acabo me colocando numa posição de vítima. Isso é totalmente natural. Então, cabe a nós se policiar nesse tipo de sentido. Mas uma coisa que eu fiz foi, eu sempre divido isso aqui com vocês, eu fiz um detox gigantesco na minha rede social, né? Desde o começo, desde que eu comecei a me expor aqui, eu deixei de seguir todos os meus concorrentes. Praticamente eu não sigo e nunca segui concorrentes ou pessoas da minha área. Eu não seguia nem para inspiração. Por quê? Porque o sentimento que eu tenho quando eu me comparo, quando eu vejo outras pessoas assim muito próximas, às vezes numa área muito próxima, fazendo aquilo já, isso me paralisa. Eu já me conheço, eu sei que isso me faz mal. E aí o que acontece? Isso mata a minha criatividade, isso mata a minha autoestima, né? Isso mata a minha confiança. Isso me faz deixar de pensar em novas sugestões, soluções e possibilidades. Então, eu nunca fiz isso, né? E eu vivo me policiando quando eu vejo que eu tô seguindo alguém que desperta esse tipo de sentimento em mim, eu paro de seguir. Então, isso vem o quê? Vem do nosso autoconhecimento. Tem pessoas que é preciso que a gente entenda, poxa, não me faz bem, né? Isso faz com que eu me sinta pior com relação a mim mesma. E às vezes é só uma questão de momento. Às vezes é até você superar determinada questão que você está vivendo naquele momento e ficar olhando esse tipo de situação que faz mal para você. Eu vou trazer um exemplo prático, tá? Gente, são momentos e momentos. Eu adorava antes acompanhar pessoas... estilo de vida saudável, alimentação, eu adoro esportes, eu adoro ter uma vida ativa, né? Eu amo isso, isso faz parte de mim, assim, sempre fez, desde que eu me conheço por gente.
E aí, o que aconteceu? Eu sempre acompanhei pessoas nessa área. Não tem a ver com a minha área profissional, mas tem a ver com a área, o quê? De interesses meus pessoais, né? De valores meus, meu valor de saúde, enfim, de atividade e tal, de liberdade. E aí, no comecinho desse ano, o que aconteceu? A minha vida, ela ficou muito doida. Ela ficou muito doida com relação ao trabalho. E eu tive que abrir mão de algumas coisas. E uma das coisas que eu abri mão, né, naquele nível que para mim era importante, foi as atividades físicas e conseguir cuidar da minha alimentação da forma como eu gostaria. Eu simplesmente tive que abrir mão disso. E aí, só que eu ainda continuei seguindo várias desses ícones, dessas inspirações minhas nessas áreas. E isso começou a me fazer muito mal. Eu olhava essas pessoas e me sentia mal. Por quê? Porque, poxa, eu não tô fazendo isso, eu não tô conseguindo, porque eu sou menos, porque eu podia estar flexibilizando meu tempo, eu podia acordar 1 hora menos ainda, e ao invés de dormir 4 ou 3, eu podia dormir 2, né, se eu quisesse mesmo. Aquilo começou a me fazer muito mal. Eu falei, poxa, não é o momento de eu trazer esse tipo de comparação para mim. Eu não preciso nem desse tipo de sugestão nesse momento, porque nesse momento eu estou muito focada em outra coisa. Por exemplo, a mesma coisa, eu acabei de ter um bebê. Aí eu tô lá vendo um monte de musa fitness, né? Eu tô vendo um monte de gente fazendo sei lá o quê. Caraca, esse não é o meu momento de me preocupar com isso. Essa não é a minha prioridade nesse momento. Não quer dizer que não vai ser, sei lá, daqui 2 meses, 3 meses, quando este momento aqui passar e eu puder voltar a focar naquilo. Mas nesse momento talvez não me faz bem eu me comparar com uma mulher toda linda, maravilhosa, gostosona, enquanto eu mal durmo, tô aqui dando mamar, mal consigo me cuidar, não consigo tomar um banho decente. Poxa, é uma questão, assim, não faz sentido, isso só vai piorar a forma como você está se sentindo naquele momento. Então, qual é a questão importante aqui da comparação? A gente conseguir ter o discernimento dos nossos momentos. Há momento para tudo. Tem momentos, agora eu já estou voltando, né, a olhar mais coisas de saúde, de autocuidado, enfim, comecei a fazer um curso nessa área, porque nesse momento eu consegui reorganizar o meu horário para me preparar para uma nova fase intensa de trabalho e eu estou vendo uma forma de eu trazer esse meu estilo de vida junto, de uma forma que seja sustentável. Porém, o que eu fiz? Eu reduzi os meus standards, eu reduzi as minhas expectativas com relação a isso, porque eu sei que nesse momento eu estou com algumas outras prioridades. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder ali no tempo que der nesse sentido, né? E tá tudo bem. Então, eu divido, inclusive, as expectativas com relação a mim mesma nessa determinada área. Fez sentido? Serve como inspiração, mas não como motivação. Isso aí. Tá fazendo sentido para vocês? Sim, qual é a minha prioridade? Exatamente. Às vezes a gente se cobra muito, mas aquela não é prioridade, né, desse momento. Você ficar olhando pessoas que estão nesse patamar, enfim. Então, ia trazer esse exemplo. Olha só. Quando a gente se compara, a gente anula e despreza tudo que faz da gente único, diferente e autêntico. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa e fala, caraca, essa pessoa é isso, isso, aquele outro. E cada vez que você vê uma coisa incrível que aquela pessoa tem que você não tem, você está diminuindo ainda mais as coisas que você já tem com relação a você. E, gente, entenda uma coisa. Eu ainda escrevi essa parte aqui, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Deus, quando Deus criou você, ele não cometeu nenhum erro. Ele deu para você tudo, sem exceção, absolutamente tudo que você precisa para você cumprir o seu propósito. E tudo é o seguinte, você nasceu onde você tinha que nascer. Você fala a língua que você tinha que falar. Você tem o corpo que você tinha que ter. Você tem a voz que você tinha que ter. Você tem a personalidade que você tinha que ter nesse momento. E aí, todas as vezes que a gente começa a se comparar, é como se você estivesse dando um sinal de tipo, você não fez o trabalho direito, viu, Deus? Tá? Aqui, para quem entender isso. Mas o que acontece? Todas as vezes que a gente se compara, a gente anula tudo que a gente já tem de bom. A gente deixa de reconhecer, porque o seu foco tá o quê? Teu foco tá na escassez, teu foco tá sempre no que falta. E quando você tá focando no que falta, você não consegue reconhecer o que você já tem. E aí, você vai entrando nessa espiral negativa que te coloca mais e mais e mais e mais para baixo. E isso, inclusive, te impede de prosperar. Porque, gente, tem uma outra coisa. Eu tô pulando para um outro momento porque veio esse detalhe aqui agora na minha cabeça. Porque tem uma coisa. O que faz a gente mais admirar ou se inspirar em alguém? Vocês já refletiram sobre isso? O que faz? Me digam aí, o que vocês acham que faz a gente se inspirar ou admirar alguém? Muito mais, muitas vezes, tá? Muito mais do que o que a pessoa tem, onde ela está, o que ela faz. Muito mais do que isso
É como ela se sente ou se porta com relação a ela mesma. As pessoas que eu mais admiro e que eu mais me inspiro são aquelas pessoas que são muito bem resolvidas consigo mesmas. Independente de como esteja a situação dela, independente de qual seja a realidade dela, independente de quais sejam as circunstâncias dela, ela está bem resolvida com quem ela é. E, gente, ninguém consegue discutir com uma pessoa confiante e bem resolvida com quem ela é. Quem é você para dizer o contrário para ela? Não importa o que você diga para ela, ela tá bem com quem ela é. Ela assumiu quem ela é. E quando a gente traz essa postura, é tipo, não importa que hoje eu tô 5 quilos a mais. Cara, eu tô bem com quem eu sou. Eu tô trabalhando nisso, isso é uma coisa minha, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer hoje, que eu vou dar o meu melhor hoje, que eu vou deixar de ter coragem de ir lá e aparecer naquele workshop, naquela palestra, naquela entrevista, porque isso ainda não me torna boa o suficiente para isso. Muito pelo contrário. As pessoas que eu mais admiro é isso aqui que a Siriana falou, é atitude. A atitude dessa pessoa é o que mais traz esse tipo de admiração e inspiração para nós. E quando a gente passa a olhar para a gente e pensar, o que eu tenho hoje? Como que eu posso assumir todo esse meu ser hoje? Inclusive as partes falhas, porque a gente está aqui para evoluir constantemente. Como que eu posso assumir isso hoje, né? E aparecer como o quê? Como a minha super self hoje, né? O que eu quero para mim, onde eu quero chegar e como que eu posso trazer isso para minha realidade hoje. Então a gente faz o quê? A gente tira o foco do próximo e a gente traz o foco para quem, em quem a gente tem que estar focado. É na gente. Se você não se preocupa com você, ninguém mais vai estar se preocupando com você. Então, para de se preocupar tanto com o outro, se preocupa muito mais com você. E é muito fácil falar do que fazer. Então, o que a gente faz para a gente parar de fazer? A gente simplesmente para de se distrair. Cuidado com as suas distrações. Muitas vezes a gente sabe que aquilo faz mal, continua se distraindo o tempo inteiro com aquilo que nos faz mal. Cuidado com as suas distrações, isso vale para tudo. Nesse momento de vida, o que é importante para você focar? Será que você não está focando com outras coisas que não são importantes? Isso te distrai, isso faz com que você fique ainda pior na situação que você está, e isso faz com que você acabe paralisando? Quais são as pessoas que ajudam você a realçar e relembrar o melhor que você tem de si? Olha aqui. Se você precisasse ser diferente para cumprir o seu propósito, você seria. Se precisasse ser mais alta, mais magra, outra nacionalidade, etc., você seria. Mas para o seu propósito, você tem que ser você. Sinto te dizer que você já tem tudo que você precisa, mas você está aí se comparando e se distraindo. E toda vez que você faz isso, você se coloca numa posição de vítima e você deixa de assumir a responsabilidade sobre a sua vida e sobre o que você poderia estar fazendo neste exato momento. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Me digam. Tá? Tá fazendo sentido? Ótimo. Então, olha só. Essa daqui, gente, isso aqui, eu acho que vai ser uma virada de chave para vocês, o que eu vou falar agora, tá? Eu acho que essa frase que eu vou falar agora vai ser uma virada de chave. Vão anotando essas frases, depois vocês mandam para mim, tá? Anotem essa frase. Quer dizer, anotem esse pensamento, porque isso aqui eu acredito que vai mudar muita coisa para vocês, tá? Gente, quando a gente aprende a vibrar genuinamente, isso é genuinamente, pode começar isso como um exercício que você vai começar a fazer para você. A vibrar pelo sucesso dos outros, a realmente você ver alguém que conquistou aquilo que você mais queria, aquilo que você queria. E assim, ó, vou dizer uma coisa mais. É mais fácil a gente fazer isso com a pessoa bem distante, tá? A gente acha maravilhoso. Agora, quando é, sei lá, a sua melhor amiga, o seu primo, o seu irmão, a sua tia, a sua vizinha, o seu colega de trabalho, quando é alguém bem perto de você, que você conhece, que você tem relacionamento e essa pessoa conquistou ou tá conquistando tudo aquilo que você mais queria. É muito mais fácil a gente vibrar porque tá longe, tá? Mas isso que eu tô falando aqui agora, gente, eu sei que é difícil. É difícil, mas por favor, comecem a treinar, a se treinar a fazer isso, porque isso vai virar uma coisa na cabecinha de vocês. Então, olha só. Aprenda a vibrar e celebrar pelas vitórias dos outros. Quando a gente faz isso, a gente está dando um sinal para o nosso cérebro, para nós mesmos, para o nosso espírito, para a gente, de que aquilo é muito bom, eu mereço, isso ali que eu quero é algo positivo. É incrível que essa pessoa realizou isso, eu também mereço realizar.
Agora, quando a gente olha, a gente se compara, a gente tem inveja, a gente vai pensar, por que essa pessoa tem e eu não tenho? Por que essa pessoa é pior do que eu? Porque a gente entra numa comparação e no nível de crítica, que é péssimo, que te coloca de volta em qual posição que é a pior de todas. Vocês lembram? Qual é a pior posição para a gente estar? A posição de vítima. Por favor, fujam da posição de vítima. A gente só é vítima se a gente quer, porque a gente consegue ter responsabilidade pelas coisas nas posições mais desempoderantes que a gente pode imaginar. Então, evitem a situação de vítima, tá? E quando a gente olha para uma pessoa que já tem aquilo que a gente queria, com inveja, desejando algo ruim para aquela pessoa, pensando, ela não merece, eu devia estar lá. Enfim, você está trazendo uma emoção negativa para aquele episódio, para aquela cena, para aquela história. E esse é o sinal que você está dando para você. Como assim que você quer isso, mas você acha péssimo quando você vê outras pessoas que têm? Você está dando uma mensagem contraditória para o seu cérebro. E o nosso cérebro ele não funciona com mensagens contraditórias. Ele é meio bobão, gente. Ele entende as coisas ao pé da letra. Então, quando tudo que você vê que é no sentido, na direção daquilo que você quer, quando você aprende a vibrar pela vitória dos outros, cada vez mais você mostra, é isso que eu quero. É tão bom. Sempre que eu vejo os outros, eu vibro, seu cérebro fala, cara, isso é muito bom, eu preciso aproximar essa pessoa dessa situação, né? Então, o tempo inteiro a gente está dando esse tipo de mensagem para nós mesmos. Então, cuidado com esses sentimentos conflitantes que vocês têm. Que nós temos. Cuidado com esses sentimentos conflitantes que nós temos. E esse é um exercício. Mas olha, eu comecei a fazer esse exercício. Esse é um exercício recente que eu comecei a fazer, porque antes o que eu fazia? Eu evitava para não pensar. Então, eu evitava. Esse é um exercício que eu já fazia. Eu vou evitar para não ficar pensando nisso, porque eu sei que me faz mal e eu também não quero ter esse tipo de sentimento negativo com relação a ninguém, né? Porque, gente, isso é uma coisa que a gente pensou com a gente mesmo, né? Então, a gente sabe que a gente pensa, né? Poxa, cara, tô aqui trabalhando tanto tempo, tô sem dormir, tô não sei o quê, tô fazendo isso, às vezes sou melhor que a pessoa naquela... Ou acho que eu sou melhor, ou eu tô aqui há mais tempo, eu tô... Todas as nossas justificativas. E aí, a gente não fica feliz realmente quando a gente vê que a pessoa conquistou aquilo. Vem aquela inveja, né? Então, o que eu fazia? Eu evitava situações que me colocavam nessa posição de inveja, né? Hoje, o que eu estou aprendendo a fazer é eu estou me treinando, me ensinando a celebrar de verdade, gente. E isso é um exercício. À medida que isso começar a ficar natural, você vai fazer isso de uma forma muito mais simples. E você vai ver como tem espaço para todo mundo. Quando a gente entende que uma pessoa não precisa deixar de ter para que eu tenha também, a gente aprende a lidar com a comparação de uma forma mais leve. A gente aprende a lidar com a inveja de uma forma mais leve. Não quer dizer que para eu ter, eu preciso passar por cima de outras pessoas. Não quer dizer porque aquela pessoa está tendo que ela pegou uma fatia do que é meu. Não é. Tem para todo mundo. E aí eu paro de me distrair quando eu elimino esse tipo de sentimento. Porque eu falo, caraca, que incrível. Ela tem mais uma prova de que eu posso ter também. Eu tô muito feliz por ela. Vou continuar no meu caminho. Porque tem espaço para todo mundo. E aí eu volto e faço o quê? Eu aprendo a reconhecer o que faz de mim eu. Né? Quais são essas características e talentos que eu tenho para me levar mais perto do que eu quero? E outra coisa, existem inúmeros talentos, qualidades que vocês têm, que nós temos, que a gente nem descobriu ainda. Ainda não foram descobertos, porque eles vão começar a ser descobertos à medida que a gente começar a agir. Quando a gente entra em ação, a gente começa a descobrir todas as respostas do que a gente precisa. Inclusive, vocês vão descobrir, nós vamos descobrir muito mais coisas sobre nós mesmos também. Você ainda nem conhece todos os seus talentos. Tem talentos que vão ser desenvolvidos através das experiências que ainda vão vir a surgir na sua vida, ou experiências que você está vivendo agora. Então, a situação que a gente está, ela não é determinante. Mas quando a gente aprende a lidar da melhor forma, com a maior humildade, com a maior atitude, com a maior autorresponsabilidade na nossa situação no hoje, isso facilita com que a gente avance em direção aos nossos resultados muito mais fáceis. Por quê? Você está dificultando a sua jornada toda vez que você critica alguém que já chegou onde você gostaria. Você quer tanto, mas você está julgando pessoas que já chegaram lá. E geralmente, gente, as pessoas mais críticas, as pessoas que têm mais medo do julgamento, são as pessoas que geralmente perdem muito tempo julgando os outros também. Porque você sabe o que você faz. Aí você tem medo que façam isso com relação a si mesmo, né? Geralmente as pessoas que têm medo de dividir as suas glórias, eu nem quero dividir, porque vai atrair inveja, vai atrair julgamento, vai atrair isso, vai atrair aquilo. Para mim, isso até é estranho. Sério? Mas é porque eu aprendi a me condicionar a diminuir julgamentos com relação a qualquer coisa das outras pessoas. Então, tudo tá aqui na nossa mente, né? E aí, muitas vezes, a gente começa a treinar determinadas coisas aqui em nós que são totalmente desempoderadoras. Então, vamos ressignificar esses detalhes. O que mais que eu coloquei aqui? Tudo que você precisa para cumprir seu propósito, você já tem, isso eu já falei. Elimine as distrações que você tem e que te colocam para baixo.
Eliminem totalmente, gente, o máximo que vocês puderem esse tipo de distração. É aquilo. Alimente a sua mente todo dia com coisas que te aproximam das suas metas, dos seus sonhos, do sentimento que você quer viver, dos valores que você quer passar a viver, das experiências que você quer passar a viver cada vez mais. E assim, distração é perda de tempo, energia e dinheiro. Perda de tempo, energia e dinheiro. Então, cuidado, porque hoje muitas vezes você está se rodeando de distrações que só te colocam para baixo. Quais são as distrações que talvez te impulsionem para o que você quer e façam com que você use a comparação como uma forma de inspiração, ao invés de uma forma de te colocar ainda mais numa posição de vítima? Que mais? Há tempo para tudo, né? Prioridades. A gente precisa entender o tempo das coisas, quais são os nossos tempos, que é o que eu falei aqui com vocês já. Ó. Tem fases em que você consegue focar em ser a melhor mãe do mundo. Agora tem uma outra fase, então se imagina mães, né? Eu tô falando das mães porque eu sei a culpa que as mães carregam, né? Porque eu tenho um monte de amiga que é mãe, tenho um monte de cliente que é mãe, convivo com mães diariamente, e aí as mamães carregam culpa. Eu nunca vi gente que carrega tanta culpa na vida como mãe. Mamães. Vamos ter uma conversa sobre empatia aqui da melhor forma que a gente puder. Aí as mamães estão sofrendo muitas culpas, né? Em N áreas, porque as mulheres têm, né, tem essa pressão maior, né? Os seus filhos, eles dependem única e exclusivamente de você para viver, principalmente lá nos primeiros meses, no primeiro ano, enfim, 100% do tempo. E aí, tem mães lá que adorariam voltar para o mercado de trabalho. E decidiram que querem voltar para o mercado de trabalho. Então, prontas, cumpriram a licença de maternidade e querem voltar para o mercado de trabalho. E aí, com quem que ela se compara? Ela está se comparando com aquela mulher lá que é mãe em tempo integral, está sendo a melhor mãe, está acompanhando todos os momentos do filho, enfim. E aí, ela se sente péssima e vem a culpa. Ao invés dela se comparar, talvez, com as outras mães que também estão no mercado de trabalho, que estão fazendo o melhor que conseguem ali, né? E tentam dividir essa carga, né? Essa responsabilidade da forma que puder. Então, muitas vezes a gente está procurando nossos role models, né? Nossos modelos ali de inspiração em pessoas que não necessariamente vivem o mesmo tipo de fardo de realidade que a gente vive. Então, cuidado também com quem você escolhe se comparar. Poxa, aí é pra matar, né? Aquela mãe que é super detalhista, que prepara o lanchinho, que faz tudo bonitinho, pacotinho. Pô, eu sou a mãe que, sei lá, como um pacotinho pronto lá, já enfio tudo na lancheira, ou eu tenho que contratar uma babá para fazer isso. Então, gente, cuidado com a culpa. A culpa é mais um sentimento de vítima, né? Você tá trazendo toda a responsabilidade, o peso ali para cima desse sentimento, você tá tirando a sua responsabilidade na situação, você tá trazendo coisas que te desempoderam, enquanto que você pode assumir essa situação. Entendo que tem coisas, gente, que a gente só faz assim, ó, a gente vira uma chaveira na nossa cabeça e fala, nossa, entendi, então eu só precisava contar para mim essa história que fica muito mais fácil, então que tal você não contar uma nova história? Caraca, eu sou uma ótima mãe, eu tô tentando fazer o melhor que eu posso, eu sei que eu tô longe de ser perfeita. Vou contar uma coisa pra vocês, gente, não existe mãe perfeita, não existe profissional perfeito, não existe marido perfeito, não existe filha perfeita, não existe nada perfeito, né? Engraçado, a gente continua idealizando essa perfeição inatingível, né? Que coisa doida. E aí a gente tá com depressão, a gente tá cheio de gente, né? Altos níveis de suicídio, tem tantas pessoas aí sem prazer nenhum na vida, sem razão nenhuma para um dia seguinte, enfim. Por quê? Porque a gente está criando standards, né? A gente está criando expectativas totalmente inatingíveis, baseadas e comparadas numa realidade que ela é totalmente irreal. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender as coisas, né? Então, por exemplo, se às vezes vocês abrem o meu Instagram e vocês se comparam com uma coisa que eu estou dividindo aqui que está dando certo, que está fluindo, né? E acha que tudo na minha vida é assim, ixi, gente, tá longe de ser. Vocês vão ver. Eu tô fazendo com vocês um monte de aula aqui, né? Agora, essa semana, esse próximo mês, eu vou trazer várias coisas aqui que vocês vão ver que tá longe de perfeição, tá? Mas porque às vezes a gente precisa falar um pouquinho da coisa real para as pessoas entenderem que às vezes a gente está criando assim umas expectativas em coisas totalmente infundáveis, tá? Totalmente infundadas, sem nenhum tipo de realidade nas coisas. Então, por exemplo, a gente tem que entender também, quando a gente entra no Instagram de alguém, às vezes aquele é o trabalho da pessoa, aquela é a mensagem que a pessoa quer propagar. Ela tá falando somente daquele negócio, e a gente tem uma mania de criar uma ilusão de que tudo é aquilo, de que tudo é incrível, de que tudo é perfeito. Ah, não é, não é. Tá? Tudo que eu tô falando pra vocês vale pra mim também, tá? É ótimo. Eu adoro essas aulas aqui, que eu converso com vocês, eu converso comigo. Olha, isso aqui que eu tinha falado antes também, ó. As pessoas mais inspiradoras são as bem resolvidas com quem são, independente das circunstâncias. Elas se aceitam antes de os outros o fazerem.
Antes de você esperar que qualquer pessoa te aceite, que qualquer pessoa te aprove, que qualquer pessoa te queira, qualquer cliente queira te contratar, né? Que qualquer chefe queira te promover, que qualquer homem te chame para sair, ou que o que quer que seja, antes de qualquer pessoa te aprovar, você precisa se aprovar antes. E, gente, a gente está invertendo a roda. A gente está constantemente esperando que os outros nos aprovem, e depois que os outros nos aprovem, aí sim eu vou me aprovar. Aí sim eu vou me aceitar. Mas uma coisa não acontece nessa ordem. E às vezes você tem que fingir muita coisa para conseguir a aprovação dos outros. E aí, quando você finalmente consegue, você continua sem se aceitar, porque você sabe da realidade e você não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então, a gente precisa trabalhar realmente no me aceitar hoje do jeito que eu tô. Não quer dizer me conformar, tá? Não quer dizer me conformar ou deixar de evoluir. Não, muito pelo contrário. Mas eu posso entender que eu posso seguir na direção dos meus sonhos, eu posso continuar em movimento, eu posso tentar, eu posso realmente fazer acontecer aquele meu projeto, eu posso realmente aplicar para uma vaga, eu posso realmente contactar uma pessoa que eu jamais imaginei contactar, eu posso fazer tudo que eu sempre quis agora, exatamente como está a circunstância hoje. Mas quando a gente deixa de se distrair, se comparando com os outros, e coloca o foco na gente, em se aceitar, entender as nossas circunstâncias, né? Muitas vezes ter um pouquinho mais de empatia, compaixão com a gente mesmo, isso traz uma força e um poder muito maior. Ninguém questiona uma pessoa bem resolvida, ninguém questiona uma pessoa que tem atitude, ninguém questiona uma pessoa realmente que tem essa autoconfiança, autoestima de aparecer, de falar, enfim. Pô, o que você vai falar? Você não tem nada para falar, porque se a pessoa já acha isso dela, não importa se você fale, nada vai abalar ela, sabe? Isso não vai fazer ela desacreditar nela se você vier com uma crítica. Agora, por que a gente tem tanto medo das críticas? Geralmente, quando a gente está muito abalado com a gente mesmo, a gente nem se aceitou ainda, e aí qualquer crítica que vier de fora vai realmente nos derrubar. Porque a gente dá muito mais peso para a opinião dos outros do que a nossa própria, né? A gente que se conhece tanto, a gente que sabe dos nossos valores, das nossas intenções. Então, é bom a gente ter esse tipo de conversa, porque às vezes a gente precisa se lembrar que a gente está invertendo alguns valores. E entendam que o que eu estou trazendo aqui, eu não estou julgando ou criticando a nossa era digital. Eu acho ela absolutamente incrível. O problema é que a gente não sabe aproveitar ela com a nossa autorresponsabilidade, né? A gente não consegue aproveitar ela da melhor forma que a gente pode. A gente começa a seguir todo mundo, acompanhar todo mundo, daí começa a estar em depressão, tá se comparando, paralisa, e aí a culpa é desse mundo digital, a culpa do Instagram. É nada, gente, a culpa é nossa, né? Se isso está acontecendo. Porque a gente não está sabendo filtrar. A gente está se distraindo com o quê? A responsabilidade, a escolha nossa, ninguém obrigou você a seguir ou fazer o que determinadas pessoas dizem, ninguém obrigou. Então, quando a gente faz isso, a gente está numa posição do quê? De vítima. Tudo que a gente quer fugir é do quê? A gente quer fugir dessa posição de vítima, né? A gente quer assumir a nossa autorresponsabilidade e usar todos esses recursos que a gente tem hoje ao nosso favor para chegar ainda mais perto do que a gente quer. Caramba, hoje a gente tem acesso a tantas informações que a gente nunca teve. Hoje a gente pode evoluir tanto, a gente consegue ter acesso a pessoas que antes a gente jamais teria, sabe? Então, a gente precisa refletir às vezes sobre isso, né? Parar de buscar culpados, parar de culpar o mundo inteiro, que culpadores são vítimas, né? E falar, caraca, se eu tenho tudo isso a meu favor, o que eu posso fazer? E, cara, se hoje eu tô assim, o que eu posso fazer por mim hoje? E aí, o que entra aqui, gente? O que eu sempre falo para vocês, olha como tudo volta a mesma coisa. Por que eu falo tanto do super self? Quando você escolhe ser a sua super self hoje, é você se dar e é o melhor para você hoje, independente de qual seja a sua realidade. Você escolhe hoje, eu vou colocar minha melhor roupa, vou colocar essa blusa que é toda arrumadona, toda cheguei para trabalhar de casa, para eu fazer uma live, não importa se eu vou sair de casa, eu provavelmente nem vou sair de casa, não vou ver um ser humano hoje. Eu vou sair porque eu vou fazer uma aula fora. Mas não vou ver um ser humano hoje, mas por que eu escolho isso, gente? Poxa, por mim. Eu vou usar tudo melhor que eu tenho hoje, né? Eu vou usar as melhores roupas que eu tenho, eu vou acordar, vou me arrumar, eu vou criar uma rotina ali por mim, né? Por mim, para mim, né? O que mais que eu posso fazer? Eu vou hoje escolher tomar uma atitude nova, uma decisão nova, hoje, na circunstância que eu tenho hoje. E isso facilita o quê? Isso ajuda muito mais com a comparação também. Então, aqui, eu tinha até escrito aqui, ó. Pare de se preocupar com o que você não tem. Pare de se preocupar com o que você não tem e se preocupe em viver a sua super selfie hoje. Se preocupe com o que você já tem, né? Então, olha, pare de se preocupar com o que você não tem e se preocupe em viver a sua super selfie hoje, porque isso realmente vai transformar o significado que você dá para muitas coisas que você vem vivendo, né? Para essa comparação que muitas vezes se torna tão pesada,
né, para essa comparação que muitas vezes ela é tão desempoderadora, né, coloca a gente para baixo, faz a gente querer desistir, faz a gente perder energia, faz a gente, sabe, perder o sentido na nossa vida, e isso vai deixando com que a gente se desconecte da gente. E quando a gente, sabe, fecha um pouquinho, elimina essas distrações, com quem que a gente volta a lidar? Com a gente mesmo. Muitas vezes a gente acaba se comparando tanto que a gente está evitando, né, se encontrar com quem a gente é, com o que a gente tem. E aí, olha só o que mais eu coloquei aqui. E aí é quando a gente escolhe ter uma atitude vitoriosa ao invés de uma atitude de vítima. Então, eu vou procurar a vitória, o que eu já tenho, né? Quais são as coisas boas que eu já tenho? E assim, eu tô tentando trazer esse assunto da forma menos clichê possível, tá, gente? Eu tô tentando trazer, sei aquelas frases de autoajuda, não se compare. Né? Eu tô tentando trazer para uma vida real, porque a gente se compara, a gente sempre sente inveja, sente ciúmes, a gente fica olhando lá e achando que a gente é péssimo, a gente vai no espelho, a gente olha tudo que tá ruim, né? É uma coisa linda de falar. Então, eu tô tentando quebrar esses clichês e tentando trazer coisas aqui práticas que a gente possa colocar na nossa vida hoje mesmo, trazer mais leveza, né? Trazer mais leveza, trazer mais paz. Então, isso facilita. Então, olha o que eu coloquei aqui. Quando a gente se preocupa e quando a gente se preocupa, quando a gente foca, né? Quando a gente coloca a nossa atenção em trazer o nosso melhor para o mundo mesmo, o nosso melhor hoje, o melhor que a gente já tem. Ó, quando a gente se preocupa em compartilhar o nosso melhor com o mundo, há talentos que você vai descobrir talentos que você ainda nem descobriu ainda. Porque você não está mais se distraindo com as coisas que faltam. Você está focando tanto no que você já tem, você está melhorando tanto aquilo que você já tem, que já é bom, que esses talentos vão começar a abrir portas para novos talentos, para novas oportunidades que vão te forçar a desenvolver novos talentos. E é assim que a gente encontra o quê? Uma coisa bem utópica, que é a nossa felicidade. A felicidade vem da nossa evolução. Quando a gente está evoluindo, quando a gente está crescendo, quando a gente está melhorando, é quando a gente se sente feliz. Né? Que é até o que o Tony Robbins fala, né? Happiness equal progress. Então, progress equal happiness, que é quando você está progredindo, você se sente feliz, né? Porque você se sente, cara, eu estou conquistando novas coisas, eu estou evoluindo, eu estou dando um passinho adiante. Então, o que a gente tem que buscar todos os nossos dias? Só uma pequena evolução, só uma pequena melhoria. E quando a gente foca no que a gente já tem de bom e em melhorar o que a gente já tem de bom, isso aumenta ainda mais esse nosso senso, né? Esse nosso senso de progresso, esse nosso senso de valor. A gente passa a reconhecer que a gente realmente tem talentos, tem coisas boas, tem diferenciais. Tem uma coisa que vai ajudar vocês e eu, a todos nós, a lidarmos muito bem e melhor com a comparação e com a nossa vida. E essa coisa é chamada perdão. Eu sinto muito, mas vocês vão ter que aprender a perdoar as circunstâncias das vidas de vocês e parar de carregar elas aonde vocês forem, usar elas como desculpas porque as coisas não funcionam. Vocês têm que aprender a perdoar as pessoas que já te magoaram ou já te machucaram em algum momento da sua vida. Você tem que aprender a perdoar a si mesmo por já ter errado algum dia, né? Por ter errado ontem, por ter errado hoje, por ter... Gente, o perdão é a atitude mais libertadora que existe. Enquanto você não se perdoar, enquanto você não se perdoar os outros, você vai continuar se comparando constantemente, né? E isso vai manter você cada vez mais nessa situação estagnada. Então, eu espero que essa live de hoje ela tenha trazido uma luz dentro do coração de vocês, para vocês entenderem que vocês já têm sim tudo o que vocês precisam, que a gente pode sim usar a comparação a nosso favor para nos levar mais perto do que a gente quer, e a gente também precisa evitar determinadas distrações. E que o primeiro passo é a gente aprender a se perdoar em primeiro lugar de determinadas coisas, porque quando a gente não se perdoar, a gente vai continuar se comparando. E, por favor, perdoem pessoas, circunstâncias e situações de coisas que já passaram na sua vida. Para de carregar esse saco de lixo imundo e pesado que você carrega no ombro, porque você pode até estar linda, maravilhosa, mas quando você passa, você está deixando um rastro, né, por trás. É um rastro de, muitas vezes, de ódio, de raiva, de injustiça com outras pessoas, de criticismo, de negatividade. Então, deixe esse lixo, pelo amor de Deus, para trás e se permita tirar esse peso do seu ombro e viver a partir daqui para frente, reconhecendo o que você já tem de bom, reconhecendo o que você já tem, focando no seu próprio propósito e em como você pode engrandecer ainda mais o que você já tem, não o que os outros têm, o que você tem, porque você já tem tudo que você precisa para você cumprir o propósito que você veio.
Então, foca nisso, traz isso para você, perdoa quem precisa perdoar, foca no agora, entendeu? Entenda que hoje é tudo que a gente tem, hoje é tudo que a gente controla e pensa, qual que é o melhor que eu posso fazer por mim hoje, pelas pessoas que eu amo hoje, pelas minhas circunstâncias hoje, com o que eu tenho. Amanhã é um novo dia, então para de se preocupar com amanhã, foca um pouquinho no hoje e se permita começar a sonhar, fazer hoje as coisas que vão te aproximar ainda mais daquilo que você possivelmente pode realizar ali para frente. Isso vai trazer muito mais leveza e você pode ter certeza que o balão leve ele voa, o balão pesado fica estagnado. Então a gente precisa ser esse balão leve aí para poder voar, para chegar ao céu, para ir além, para ir mais distante. Não adianta a gente continuar carregando esse monte de desculpas, de justificativas, de vitimismo, de crítica que a gente continua carregando, que nunca nos levou a lugar nenhum e a gente continua insistindo, achando que isso sim é algo bom para nós e não é. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia. Tchau, tchau, gente. Até mais.